O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amado povo de Deus, aqui neste santuário, esta fonte de espiritualidade, a obra evangelizar. Este santuário dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, e exatamente por ser Jesus das Santas Chagas, nós recuperamos o que é tradição da igreja, jamais nossa invenção, mas a tradição da igreja, inclusive pelos papas, incentivado. Bento XIV, Pio IX, São João 23, a devoção ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No mês de julho, nós dedicamos um mês devotados, mais uma vez, a Jesus Cristo. Porque de suas santas chagas, uma gota do sangue de Jesus é derramado. Lembrando que todas as vezes que comungamos da carne e do sangue de Jesus. Este sangue redentor, como nos diz o próprio apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, a aspersão do sangue redentor sobre todos nós. É o que mais precisamos, que o mundo inteiro, o globo terrestre, o universo, seja aspergido pelo sangue de Jesus. Sem dúvida, o Brasil, nossas famílias. Então passe esse mês pedindo essa aspersão do sangue do Senhor, que, como diz num outro texto, purifica nossa mente e faz com que sirvamos ao Deus vivo. Também a devoção de Nossa Senhora do Carmo, que se celebra oficialmente no dia 16 de julho, mas nós estendemos o mês inteiro. Por isso, nós vamos rezar toda a missa, toda a programação voltada neste sentido. Hoje, não obstante o dia de São Pedro ter sido dia 29, a igreja transfere para o primeiro domingo
após o dia 29, a celebração de São Pedro e São Paulo, e consequentemente o dia de oração pelo Santo Padre, o Papa, no momento o Papa Francisco. E esses dois grandes apóstolos, mártires de Cristo, que derramaram seu sangue a exemplo do Cristo, tem muito a nos ensinar. A começar falando de Pedro no Evangelho. Eles estavam numa região da cidade de Cesareia de Filipe. Filipe, um dos 3 filhos do grande rei Herodes. Uma região onde era latente a força do império, onde era latente a força dos romanos, onde se vivia de uma forma muito luxuosa, onde a vegetação é esplêndida, mas um lugar de muitos altares, de muitos templos e de muitos falsos deuses. Jesus está aí, e é lá que Jesus faz uma pergunta importantíssima. Se vira para os apóstolos e pergunta: o que dizem os homens que eu sou? Essa primeira parte que eles dizem: Senhor, uns dizem que é João Batista, outros que é Jeremias, Elias, um dos profetas. Uma resposta extremamente insatisfatória, porque João Batista foi o maior de todos os homens, mas não era Deus. Morreu, foi decapitado. Celebramos há poucos dias São João Batista. Mas um profeta, mas não Deus. Elias, o maior de todos os profetas, mas não Deus, não o Messias. E assim por diante. Significa tantas vezes, meus irmãos, que eu e você e a sociedade hoje tem por Jesus um exemplo de virtude moral. Tem muita gente que diz: Jesus tem uma virtude moral esplêndida. Jesus, um mestre fabuloso. Jesus, nossa, um profeta de todos os tempos, um pensador, um iluminado. Mas nenhuma dessas respostas são certas, são suficientes. Porque para um filósofo ninguém derrama a vida. Para um homem de valor moral ninguém sacrifica a sua vida. Se Jesus for só isso, seria em vão pensarmos em sacrificar nossa vida. Por isso a segunda pergunta de Jesus: e para vocês que eu sou? Pedro, que tem a primazia. O que é primazia? Ele vem antes dos apóstolos, tanto que é reconhecido, inclusive hoje, por outras denominações cristãs, que Pedro tinha uma liderança, uma primazia. O bispo de Roma, o Papa, ele responde, mas aqui está o detalhe. Ele responde iluminado por Deus: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra, este é o alicerce, esta é a profissão de fé. É Pedro iluminado por Deus que solta, entre aspas, essa pérola, para que entendam, essa profissão de fé que é o sustento da nossa própria fé. Quem é Jesus para mim? Só tem uma resposta certa: Ele é o Messias, o Filho de Deus. Repitam comigo: Jesus é o Messias. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. o Filho de Deus. Nele quero viver e morrer. Nele quero viver e morrer. Filhos queridos, se alguém pergunta quem é Jesus hoje, nós até poderíamos dizer isso: Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Mas eu diria que Jesus
se Ele escutasse dos nossos lábios sair isso, Ele olharia para mim e para você e diria: será que você não está querendo ser um aluno que agrada o mestre? Essa resposta que você me deu tem implicações na tua vida? Essa resposta que você me deu, uma fórmula decorada, ela é dita pelas tuas atitudes, colocando-me como absoluto na tua vida, aceitando todas as consequências de ser meu discípulo? O Senhor perguntaria isso, e com certeza, perscrutando os nossos corações, certamente Ele viria que não há muita coerência no que falamos, que às vezes professamos isso, mas a nossa vida está longe dessa realidade. Por quê? Porque somos humanos. Não está escrito no Evangelho hoje, mas um momento depois, Pedro dá um bola fora danado, e Jesus diz: vai, filho de Satanás, porque agora, nesse momento, pensaste como homem e não como filho de Deus. Está essa luta entre nós. Então, celebrar hoje, olhando para Pedro, é olhar para um homem, literalmente um homem, um galileu, um pescador, um homem rude, um homem de pouca escolaridade, mas um homem que foi lapidado em Deus. Isso é maravilhoso. Um homem que, quando se abriu ao mistério de Deus, suas palavras se transformaram em pedras sólidas. Este Pedro está narrado na primeira leitura. Jesus morreu, ressuscitou, e a primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, já coloca Pedro numa situação um tanto delicada. Aqui quem é o rei é Herodes, já o filho de Filipe. Era um Herodes atrás do outro. E esse Herodes, já a terceira geração, era um homem terrível. Era amigo de Calígula, fazia suas festas. E o que ele percebeu? Ele era um usurpador. Então, quando ele chegou como rei dos judeus, ele começou o quê? A agradar os judeus. Claro, ele não era legítimo. E o que o fez agradar? Primeiro, ele tentava viver o jeito das ablusões. Mas quem é que mais incomodava os judeus em Jerusalém? Eram os cristãos. Então ele falou: eu quero a simpatia dos judeus, então eu vou acabar com essa seita, os cristãos. Primeiro, pegou a cabeça, Tiago, que era o bispo de Jerusalém, matou. Aí ele falou: agradou? O espetáculo foi bonito? Vou pegar Pedro. E prendeu Pedro. Tanto que quando esse texto está narrando, já estava marcada a morte, a data da execução de Pedro, logo depois da Páscoa. E o texto dos Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas, mostra a veemência com que eles prenderam Pedro. 2 correntes, meu Deus, Pedro já não tinha aquela vitalidade, Pedro já não tinha aquela força. 2 correntes, vários guardas trancaram a porta para mostrar de um lado a força do mal. Meus irmãos, o mal, acredite, o mal quando quer se manifestar, ele vem com força. Alguém já sentiu isso na vida? Ele vem para aprisionar, ele vem para prender, ele vem para humilhar, ele vem para destruir. Do outro lado, o texto quer mostrar como Deus é forte, que não há mal neste mundo que Deus
não é vitorioso. Por isso, se você observar, procure depois no aplicativo da obra. Não sei se vocês têm esse hábito, às vezes eu falo de olhar os textos. Alguém aqui tem esse hábito? Detalhezinho? Aprenda, gente, porque conta lá um detalhe importante, que Pedro dormia. Não quer dizer serenidade, não quer dizer que ele é lascivo, confiante em Deus. Ah, entendi, Padre. Gente, quem serve o Senhor, e mesmo que o mal se levante na tua vida, tenha confiança no Senhor. Esse Pedro dormindo é o símbolo de um homem confiante naquele que serve. Se você pega os santos que sofreram horrores, confiante. Se você o próprio Cristo usá-lo por exemplo, hoje eu poderia pregar e eles ficam me mostrando que o horário está indo, mas Jesus, o jeito que ele morreu na cruz, a forma serena, dolorida, mas serena, fez o centurião reconhecer: este é o Filho de Deus. Se nós vivemos bravejando, xingando, nos revoltando, cadê nossa confiança no Senhor? Foi então que o anjo de Deus, miraculosamente, não sei se você entende, miraculosamente, passa pelos soldados, abre a porta, tira as duas correntes e leva Pedro para fora. Detalhe, Lucas faz questão de dizer: Pedro preso. Como que a comunidade estava? Rezando. Por favor, leiam os textos, não deixa passar isso. Pedro dormia e a comunidade estava em oração. O poder da oração, gente. Se nós soubéssemos que a oração, ela muda o destino da humanidade. A oração nunca esmoreça no teu terço, na tua prece, na adoração ao Santíssimo. Podem ter amarras terríveis, podem ter guardas do inimigo, pode ter tudo contra você. A oração muda, a oração liberta, a oração quebra correntes, a oração abre prisões. É isso que Lucas está dizendo. Uma comunidade que reza, uma comunidade que ora, uma comunidade que intercede. Por isso que eu tenho insistido tanto, não que a oração pessoal não seja importante, por favor, eu não estou falando isso, mas como nos fortalecemos quando estamos unidos. Aqui, quando estamos unidos, é um vaso comunicante. Deus baixa. Onde 2 ou 3 estiver reunido, eu estarei na presença. O Senhor está aqui, viu? Olha para o teu lado, Ele está aí com você. Jesus está aí, Nossa Senhora também. Por isso, tudo se explica, falando de Pedro ainda, na última palavra de Pedro, quando ele está livre. Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Espera no Senhor, confia no Senhor, reze, porque você há de dizer isso. Agora eu sei, eu tenho certeza que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar. É verdade que lá no final, Pedro em Roma, na colina do Vaticano, onde hoje está o Vaticano, o trono de Pedro, lá embaixo, inclusive nos estudos muito recentes, estudos científicos, naquela urna que muita gente dizia que não tinha nada, encontraram o crânio de São Pedro, do bispo de Roma, que quando foi para ser crucificado, condenado à morte, o quiseram crucificar, mas certamente Pedro, sabendo da sua pequenez, eu, crucificado como meu mestre?
não sou digno. Se o querem fazer, que façam de cabeça para baixo. A segunda coluna, Paulo, que viu Pedro 2 vezes, pelo menos pelos estudos, 2 vezes se encontraram, Antioquia e em Roma. Paulo, um Paulo que escreve a segunda leitura, ele já está velho, cansado, ele já apanhou bastante, verdade. Paulo já apanhou horrores, já foi puxado pelos cabelos, já apanhou de vara. Paulo já naufragou, foi picado por serpente. Faltam poucos meses para Paulo ser morto. É quase nos últimos dias. Paulo escreve uma das últimas cartas para o seu amigo Timóteo. E é lindo, porque aqui tem um testamento de amor a Deus. Quem é Paulo? De fato, um homem que primeiro perseguiu Jesus, mas depois que encontrou Jesus, ele ficou apaixonado. É um homem extremamente apaixonado por Jesus. Ô paixão carismática, ô paixão ungida, ô amor tão grande que ele vai dizer na carta aos Filipenses, numa outra comunidade, no capítulo 3, para mim, o importante é Cristo, o resto é lixo. Ele escreve essa carta com um pequeno toque de melancolia, mas de alguém que está avaliando a vida. Quando a gente chega perto da morte, ou a idade chega, a gente fica mais sensível. Fica ou não fica? Fica mais chorão. Eu estou assim, sabe? Ando muito emotivo. Isso que é a idade. Mas um pouco também a pandemia deixa a gente assim. Mas Paulo, ele olha e diz assim: quanto a mim, Timóteo, olha que texto lindo. Quanto a mim, está marcado os meus dias para o meu sacrifício. Está chegando o momento que eu vou ser morto, decapitado, o momento da minha partida. Mas olha, Timóteo, lembrem a todos, e eu falo de mim mesmo, combati um bom combate, eu combati, eu fui um atleta de Cristo. Paulo viu Olimpíadas, sim, Paulo viu, havia Olimpíadas na época, ele viu atletas lutando para conseguir o prêmio, que não era agora uma taça nem dinheiro, era uma coroa de louro, que a gente põe no feijão. Vi isso lá na igreja da Transfiguração. Combati um bom combate, completei a corrida, faltando poucos meses. Meu Deus, se nós pudéssemos dizer isso. Eu combati, nem sempre ganhei, ninguém sempre ganha, mas eu combati. Às vezes ganhei, às vezes perdi, mas completei a corrida. Não importa se eu fui o primeiro, se eu sou o segundo, se eu vou ter o pódio, mas eu completei a corrida, minha jornada eu fiz. Agora eu guardei a fé. De Paulo aprendi isso. Sofreu o que sofreu, incompreensão. Gente, se eu falar de Paulo, que ele fundou tantas comunidades, mas muitas comunidades não queriam nem mais vê-lo, por inveja. Guardei a fé. O que me espera é uma coroa, não a coroa de louro, mas a coroa da justiça. Mas não é só para mim, não. Todos aqueles que forem fiéis receberão. Mas veja que lindo, Timóteo, e está dizendo para nós: eu lhes garanto uma coisa, Jesus esteve ao meu lado e me deu forças. Versículo 17, é emocionante isso. Na minha vida, nos meus combates, Ele esteve ao meu lado e me deu força.
Ele me deu força para transmitir a mensagem. Não tenho mais tempo. O tempo é cruel às vezes. Mas que São Pedro e São Paulo seja para nós um entusiasmo. Combati um bom combate. Completei minha corrida. Guardei a fé. Amém.